dia 13 de julho de 2014, final da Copa do Mundo. 3, 4 meses atrás, se perguntasse para a maioria dos brasileiros onde estaria o Brasil no final da Copa, acho que aí uns 60% diriam que o Brasil hoje estaria comemorando o título. Torcedor, né? Os menos, um pouco mais otimistas, diriam que o Brasil estaria decidindo o título e não seria campeão. E aqueles que analisam, não digo pessimista, mas que analisam, que vivem, que conhecem futebol, diriam de que o Brasil não estaria na final. E isso aí, muita gente diz, inclusive nós aqui, e em diversas oportunidades, eu, Careca, Eládio, Sandro, uma vez ou duas, mas eu sempre disse que o Brasil não chegaria entre os 4. Lembra bem, Careca? Uhum. Não chega, não tem como. E eu errei só, o erro que eu fiz, eu acertei ali nos 4. Acertei a Holanda, na Holanda não acertei. Acertei a Argentina, acertei a Alemanha, e qual Brasil. foi o outro? Brasil. Não era Brasil meu, nunca foi. Não do Brasil entre os 4. E botei a Argentina. E ali, nesses 4 aqui, eu coloquei Espanha. Que eu não O teu esperava. era Argentina, Holanda e Espanha. Que eu não esperava esse vexame da Espanha. Então acertei 3. Afinal, a gente não sabia quem poderia ser. Mas a Copa foi no Brasil. Acho que a organização está de parabéns. Não foi nada daquilo de ruim que se esperava. Se aconteceu, está escondido e vai sair essa semana. Se aconteceu incidentes nas imediações, né? Fora. Mas ainda vem mais um pouco de ladrão, lá da Suíça, até lá do Congo, eu acho que veio, para vender ingressos, que eram gratuitos aqui para as seleções, estão presos. Tem um inglês aí, que a FIFA não quer, diz que não é da FIFA, mas é sócio do filho do Blatter, na empresa que detém dessa Copa até a Copa do Catar, todos os direitos de comercializar os ingressos. Se a FIFA fosse uma coisa séria, já tinha expulsado o cara, mas não, continua tudo como está. O Brasil foi decepção total, nós vamos comentar aqui. Hoje, o absurdo de hoje foi ontem já a notícia de que o Filipão e a comissão técnica poderão continuar. Isso para mim é o fim da picada. Não deu, já fez o que tinha que fazer. Ninguém pode execrar o cara também que conquistou um título, conquistou uma Copa das Confederações, atuou nos grandes clubes, foi 4º colocado com a seleção de Portugal, foi vice-campeão europeu lá, que é difícil para burro, é quase igual uma Copa do Mundo, acho que é até mais difícil, porque aqui entra uma Colômbia, aqui entra uma Venezuela, às vezes, lá não, lá é só a nata, é a nata do futebol mundial. E ele conseguiu lá um vice-campeonato com Portugal, e ainda numa zebra, porque perdeu para a Grécia em casa. Mas tem que mudar, muita coisa tem que mudar. Tudo isso nós vamos comentar hoje dentro desse nosso Univar Esporte, que vamos falar exclusivamente sobre Copa do Mundo, tudo que aconteceu. Você vê, né, Careca? Passou rápido, né? Gente com aquela ansiedade de chegar, já passou os 30 dias e acabou a Copa. Passaram os 4 anos. Constantinho. E o Brasil, esse ano, ainda tem 7 jogos para fazer, inclusive a Argentina. Joga inclusive com a Argentina. Lá na Casa do Chapéu, na Rússia, se não me falha a memória, para lá, aqueles lados lá. Então vamos aguardar e vamos comentar muito hoje sobre essa Copa do Mundo e até, principalmente, sobre
a seleção brasileira, que para mim foi, sem dúvida nenhuma, a grande decepção dessa Copa do Mundo. Tinha obrigação de ser campeão, até poderia ter, por jogar em casa, por ser pentacampeão. Mas o que jogaram foi uma decepção total. O brasileiro está decepcionado. E acho, não é o meu entendimento, que para a grande maioria do brasileiro, e acho que o pessoal aqui da mesa vai concordar, que ganhou a Alemanha, né? Acho que para o Brasil, que o Brasil estava torcendo aí, 76% dos brasileiros torcendo pela Alemanha e os 34% é argentinos que são radicados aqui. Porque não tinha um brasileiro torcendo para a Argentina, tu pode ter certeza. Estamos entrando no ar, pelo canal 11, TV Futura, TV Univale, nosso Unesporte deste domingo está apenas começando. Estamos de volta com Univale Esportes, Eladio Cardoso, boa noite. Boa noite, Zélio, boa noite, amigos. É lógico que nós vamos ter uma história da Copa do Mundo de 2014 e pós-2014. Eu já estou vendo, inclusive, aí algumas matérias do ministro dos Esportes, que não entende nada, absolutamente nada. Não sabe o que é uma bola? E falando que vai ter mexida, vão rever a Lei Pelé, e precisa ser revista mesmo. Ah, isso tá? aí Precisa concordo. ser revista. Então, essa Copa do Mundo e essa derrota do Brasil vai fazer mexer todas as estruturas do nosso futebol. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, o que mais é lamentável, e logicamente que o Filipão tem culpa, mas essa culpa do Filipão ela passa a ser um pouco mais atenuada por uma única razão, porque se você se lembra, eu sempre disse o seguinte, o grande problema é que o Filipão é teimoso. Ele não dá vaga para o reserva imediato. E agora, contra a Holanda, ele acabou mexendo e colocando todo mundo para jogar. E ficou a mesma porcaria, né? Pior ainda. Ficou pior ainda. Então, o grande problema do Brasil foi falta de estrutura emocional, esse é o meu ponto de vista. Uma seleção que entrou preocupada com tudo e com todos, não sei porquê. São jogadores de nome, são jogadores que jogam na Europa, jogadores que têm uma bagagem extraordinária. E quando foi para botar a amarelinha, pesou. Não sei por que pesou. Esse realmente foi um dos fatores que levou o Brasil a esse vexame internacional com aquela goleada sobre a Alemanha por 7-1. Mas não era para pesar, né? André Luiz, Thiago Silva, os Não, dois não era para pesar para ninguém. No Paris Saint-Germain. Não era para pesar para ninguém. Mas Paris Saint-Germain, o lateral direito do Barcelona, lateral esquerdo do Real Madrid, ali tem do Chelsea, ali tem de todo mundo, Tottenham, tudo time que disputam os maiores campeonatos Mas do você mundo. concorda comigo que eles amarelaram? Não, eles ficaram amarelaram Ele não quis ver a bola. Não quero, não passa para mim, não passa. Não quero. Eládio. Essa coisa aí é muito redonda. Eládio, eu não concordo que amarelaram. Não? De forma nenhuma. Boa noite. Boa noite. Não concordo porque o jogador de seleção brasileira não amarela. Jogador de Então, seleção. o que aconteceu? Então o que aconteceu? Meu Deus. Então eles não sabem jogar bola. Então não sabe jogar? Não, então não sabem jogar bola. Sabem tudo de bola e eram os melhores Não, jogadores. mas qual é a explicação? Não trabalharam. O técnico não sabe nada de futebol. O Filipão desatualizou-se. Se acabou pro futebol e ninguém percebeu isso. Mas onde- os jogadores onde é que estão você- à frente. Os dele. jogadores, onde é que os você jogadores, você colocar Onde é que você vai culpar o Filipão no lado tático da competição? no lado tático, tático da competição. tático, toda a armação dele, da seleção brasileira, da seleção em si. Da seleção em si. A culpa é toda dele, ele é o tático. Sim, mas eu quero saber o seguinte, onde é que você está vendo... Ele é o tático. Onde é que está lado? esse furo todo, esse erro? Aonde está Esse erro de não treinamento. Boa noite. Onde está esse furo? Careca, também Sabe pode onde entrar. está? Sabe qual é o Sabe furo? onde É está? ele jogar, é ele dizer para os repórteres na entrevista coletiva que não treinou com o Bernard na frente para a Alemanha não saber que o Bernard ia jogar. Ele não treinou o jogo.
Ele não treinou? Por que ele não treina e abre esse treino para todo mundo? Porque ele não sabe trabalhar. Sandro, Quem sabe ninguém abriu. Ninguém abre. Ninguém abriu. Ô, Sandro, só que aí tem o então seguinte. ninguém sabe, porque Não, ninguém abriu. Sandro, só que tem o seguinte, eu Ninguém concordo abriu. em números e graus com o Sandro quando ele diz que a seleção trabalhou pouco, treinou pouco. E ficou patente ontem, quando o Brasil tinha alguém estava sendo atendido no gramado, que os jogadores chegavam na beirada do campo, quem dava a instrução eram os jogadores. Absurdo. Neymar, Marcelo iam lá dar instruções para o jogador. Absurdo. Mostrando ficou claro, né, Careca? Ficou claro que o Filipão perdeu o comando. Ele não tinha o que dizer para os Não tinha o que jogadores. dizer para o jogador, ele perdeu o comando. O jogador não ouvia Uma mais hora o ele. Daniel Alves foi lá falar com ele, ele mandou o Daniel sentar porque ele disse que já tinha visto. Tá, mas nós estamos falando aqui do último jogo, a última apresentação do Brasil. Não. Tô falando da Nós Croácia. estamos vendo assim, ó. Tô falando da Croácia, de Camarões, de México, de Chile, de Colômbia e de Alemanha. e de Holanda. O planejamento do Filipão e todos os treinadores que estavam na Copa, o planejamento foram executados, todos eles foram executados. O grande problema é que o grupo de jogadores, que é o que faz a diferença lá dentro de campo, não jogaram nada. Só que tem o seguinte, eu defendo, Se ninguém eu conhecesse, defendo, esses eu caras não defendo jogam bola. empate. Eu defendo empate alguns jogadores que não jogaram nada, porque o treinador do Brasil... Vai me dizer que o Fred não joga nada? Ele não treina, ele não trabalha a equipe de futebol, ele trabalha a seleção brasileira. Então ele tem espaço para ver jogos, na Europa, para ver jogos na América do Sul e tal. E os jogadores que ele trouxe para a seleção e a forma de jogar que ele arrumou para a seleção brasileira, ele colocou dentro dessa forma de jogar jogadores que nos seus clubes não atuam dessa forma. O Oscar joga daquele jeito? Lá na ponta esquerda, o Oscar joga no meio. O Oscar joga daquele jeito? O Hulk não joga. O Hulk joga como atacante. O Fred joga daquele jeito? Não joga. Não pode jogar daquele jeito. O Fred joga. Não joga? Joga Mas joga com gente municiando. Só que tem dois só para colocar a bola Para para ele. colocar a bola para ele. Eu me atrevo a dizer o seguinte, que o Filipão, ele tem o esquema de jogo dele, que ele quer que alguém caia aqui, alguém caia ali, que ele não pediu pro Fred ficar Foi plantado esse lá. esquema de jogo ele dele? não pediu, o Fred ficou lá porque o Fred estava amarelando, ele queria ficar escondido do jogo, o Oscar também Então estava... tira. Mas exato, mas daí ele tira Então, ou e bota quem? Aí bota o Jô. O Jô fez a Daí mesma bota coisa. o Jô. Bota o Jô, aí o Jô corre. Mas quem é a quê? culpa dele Mas- que não convocou o É outro lógico, mas jogador? por quê? Se ele tira, o Fred tem que colocar o Jô. Não adianta nada. Então, o erro é dele. É porque o erro dele colocar é o Jô? que ele não fez uma convocação para opção nesse Aqui, ó, momento vamos- de jogar com um falso centroavante e tal. Ele não fez nada disso. Ele não Vamos fez. ao break agora para Né? mim. Como as outras seleções Agora, tinham. por incrível que pareça, Variantes. pra mim, Pô. Isso chama-se variante. mesmo não jogando nada que não estava jogando muito pouco. Faltou um Kaká, faltou um Faltou, Ronaldinho Gaúcho. claro. Não posso concordar também. Para não. na hora Não, que, não, que a não. coisa São jogadores apertou ali. cascudos, jogadores cascudos. Jogador. Respeito. Eu vi o Ronaldinho jogar esse ano, ele não joga nada, não tá jogando Tá, nada. visse o jogo. O Kaká, eu vi alguns jogos do Kaká. É uma pena. Mas que- O Robinho é uma piedade jogando bola. Não. Ah. Veja bem, tudo Para. bem, tudo bem. Dentro Eu não tô dentro dizendo dessa pra sua ti. colocação... Tinha que trabalhar o time. Dentro Tinha que dessa, trabalhar. não, mas veja bem, mas dentro dessa sua colocação... E tem uma coisa. Eu concordo com você, os caras não estão jogando nada, não tem que ser convocado. E os outros também, Que não estão que não estavam jogando nada e foram convocados? Aqui, ó, o Não, mas Brasil ali, hoje. ali nos brincadeira. 23, O Brasil hoje. ali nos 23, os melhores jogadores que estavam jogando bem estão convocados. Os melhores. Aqui, Maxwell, destaque hoje na Aqui, equipe ó. do Paris Saint-Germain. Qual- Jogou ontem. Qualquer, E o Marcelo vem jogando mal há tempo. qualquer treinador, E o Maxwell qualquer, entrou e não fez nada. pode ser treinador Também. brasileiro, treinador estrangeiro, que for convocar a seleção brasileira hoje, convoca 90% desses jogadores. 96%. Que foram convocados. 96%. Não leva Fred, não leva Marcelo, não leva o lateral Leva direito, Marcelo, não leva Daniel Alves, leva Fred sim. Não leva- Fred para jogar sim. não Eles leva- levam- o não Fred é um leva- jogador de altíssima qualidade. não, cara. leva, Eles- não leva Júlio César, com dois goleiros. Por isso que eu te tinha, falei 98%. E mais o Fábio Tira o aqui. Júlio César. Não. Não, porque a realidade é o seguinte, essa seleção brasileira é jovem. Então, o bom senso diz que na Copa do Mundo da Rússia, 85%, 90% dessa seleção, principalmente os mais novos, vão estar lá porque vão estar muito mais experientes, como aconteceu com a Alemanha. Mas não adianta também estar experiente se não mudar a sistemática. O José do Mourinho futebol brasileiro. está sendo convocado para ser o técnico da seleção brasileira. Não, o Mourinho foi contactado o Guardiola
E eu sei que se for aqui do Brasil, se os dois não aceitar, é o Tite, o treinador. Vamos ao break, retornamos na sequência com Univale Esportes. Estamos de volta com Univale Esportes e no retorno desse Univale Esportes vamos parar um pouquinho de seleção brasileira e agora é a nossa realidade, né? E a nossa realidade começa terça-feira. Inclusive uma Copa do Mundo que deu saudade da Série B do Campeonato Brasileiro. Com a Série B do Campeonato Brasileiro. Deu saudade da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acho que a Copa do Mundo foi boa. Copa do Mundo. Só não foi pro Brasil. Só não foi pro Brasil. A Copa foi ruim pro Brasil. Só não foi pro Brasil. Não, mas o que interessava era para nós do Brasil. A Copa foi ruim pro Brasil. A festa aí lá. Festa eu vejo. Tu quer comparar? Se fosse na China, eu ia assistir os jogos a mesma coisa. Ia achar uma grande Copa do Mundo. Veja bem, como foi a da África. Para nós que vivemos no vamos futebol. Ser realista. A Copa foi ótima. A Copa foi ruim para o Brasil, a Copa foi ruim para a Itália, a Copa foi ruim para a Espanha. Países que vieram para cá, principalmente a Espanha, favorito ao título. Mas tu está falando de futebol ou do país? Futebol. Futebol. Eu achei. E pro Brasil, então, pra não foi mim, uma coisa horrível essa o Brasil horrível. foi um dos... Foi horrível. Horrível. O Brasil, sim. Foi horrível. Pelo que se esperava do Brasil. Para a CBF, para nós que conhecemos futebol, não foi horrível para nós? O Brasil foi. Não foi horrível nós pensar que nós temos José Maria Marinho na CBF e que nós temos esse continuismo aí agora pela frente? E daí o que nós temos? Mas não é horrível isso? Vai pensar isso? Sandro, realmente, para nós, é horrível. Brasileiro foi horrível. Mas para nós, amantes do futebol, que gostamos do futebol, e a que analisamos o futebol, os jogos foram ótimos, com variações táticas. Os jogos foram bons jogos. Salvo um ou outro, tivemos boas surpresas, Costa Rica, Chile, Colômbia. Com variações táticas, Zélio, com variações táticas, coisa nova que nós vimos Foi uma Copa boa. Nós não vimos aquela mesmice de 4-4-2, essas coisas, não. Só nós. O resto eu vi até Costa Rica. Por isso é que eu digo. Até a Costa Rica tinha variações. Por isso é que eu digo, tem que trazer um treinador estrangeiro para nós mudar essa tática nossa. Eu ontem estava jogando dominó e assistindo o jogo, né? E o dominó estava bem melhor do que o jogo. Aí, daqui a pouco, eu vejo o Fernandinho entrando em campo de novo. Que ele jogou 2 partidas, não jogou nada. Aí ele vai ficar no banco uma vez, né? Bota o Hernandes. Voltou o Fernandinho para não jogar nada de novo. Primeira entrada que ele deu para rachar o cara. Fez duas. Para ser expulso. Nós discutimos outro dia aqui, eu e você no Uniesportes, de quando começou a disputa de terceiro lugar na Copa do Mundo. Só não houve disputa de terceiro lugar na Copa de 1930. Em 30? Ela, como em 34, na Suíça já teve. A Alemanha ganhou da Áustria de 3-2 e foi a terceira colocada. E dali para cá... 34 foi na Itália. Foi na Itália? 34 Itália e 38 França. Na Suíça? 54 foi na Suíça. Então, dali para cá, todas as Copas do Mundo tiveram disputa de terceiro lugar. Só não 30. De 30 foi no Uruguai. No Uruguai, 34 Itália, 38 França, 50 Brasil, 54 Alemanha. 58 Suécia. Não, 54 Suíça, 58 Suécia. 62 Chile, 66 Inglaterra, 70 México, 74 Alemanha. Não é que nós discutimos, é que o técnico da Holanda, ele deu um parecer dele que acha que essa disputa de terceiro lugar, os dois perdedores da semifinal, ela perde a graça. E perde mesmo. Mas não perdeu, não. Mas não perdeu, não, porque o estádio estava cheio e ele comemorou um monte. Não perde, não. Dando em volta ao campo com a medalha no peito. Ele queria sair da competição invicto, né? E conseguiu. Ele estava com medo, era que não ia sair invicto da competição. Quando ele ganhou, ele botou a medalha no peito e era o que mais ria. Ô Zé, você lembra da última... Antes de passar essa tabela da Série B, que, como eu já falei, terça-feira eu já estou louco para ver o... Já é a nossa realidade. Começo de novo. Você lembra que a última passagem que eu tive aqui no Univale Esportes, eu falei que o futebol tem que mudar um pouco. A forma de cronometrar, a forma de ver a arbitragem. São 35 câmeras numa Copa do Mundo. Uma seleção frouxa como aquela do Brasil ontem tomou o primeiro gol com um pênalti que não foi. Não foi pênalti. E os caras não reclamaram. Foi fora da área. Não tem como voltar uma jogada daquela. Levaram 2 minutos para fazer a cobrança, não tem como... O telão todo vendo que não foi pênalti. Não tem, isso aí eu sou Não, mas deveria ter. Sou contra. Deveria ter. O segundo gol, impedimento. E é gol. Não evoluiu.
Isso não evoluiu, Careca. O que tu vai arrumar pro terceiro gol? Não, mas foi as duas. O que tu vai arrumar para anular o terceiro, para nós empatar o jogo? Não, o Brasil perdeu de aí pouco para a Holanda. Aí quem sabe vai pro pênalti e nós ganhamos. Ô Zélio, eu só quero dizer que o jogo da Alemanha não foi um apagão. O jogo da Alemanha não foi um apagão. Como o Filipão diz que foi um apagão. Foi reflexo do que o futebol brasileiro apresentou. O jogo de ontem é igual ao jogo da Alemanha, só que ontem o adversário era um pouquinho mais fraco do que a Alemanha. Mas a Holanda, se força o trem ontem, metia 4 ou 5 igual. O jogo de ontem... Mas, Sandro, a realidade é o futebol é gostoso por causa disso. Não tem apagão, não tem nada. A realidade do futebol é o seguinte, naquele jogo de 7-1 para a Alemanha, a justificativa é uma só. Você chegava no vestiário, pegava a cueca de cada um deles lá, você ia ver o que aconteceu. O jogo de ontem demonstrou que o 7-1 não foi um apagão, que o futebol brasileiro é aquilo ali. E a Alemanha é bem superior, jogou naquele dia bem superior à Holanda. Mas aqui, ó, o futebol ele é gostoso exatamente por causa dessas nuances que acontecem. A Argentina teve todas as chances para matar o jogo. Teve um presente que teve não sei se matava. Faz o gol. Quem fizesse um gol ali comia o jogo. Não matava. Quem fizesse não matava, não. Naquela hora não matava o jogo. Matava. Aquela hora a Alemanha jogou. A Alemanha não ia entrar para não tomar o gol. Não ia entrar na defesa, Aquela hora era antes dos 30 minutos. O jogo hoje ficou explícito para quem conhece de futebol. Tá? A Argentina, inteligentemente, sabedora de que não tem o mesmo conjunto, o mesmo futebol que tem a Alemanha, que a Argentina fez. Se fechou, deu a posse de bola para a Alemanha para jogar no contra-ataque. E no contra-ataque conseguiu as melhores oportunidades do jogo para ganhar o jogo. A Alemanha só teve no escanteio uma cabeçada que foi na trave, na volta bateu no jogador, estava impedimento. Se entra, é gol e tal. E o gol. A Argentina teve com o Higuaín, teve com aquele cabelinho fininho lá, que colocou por cima do goleiro, a bola saiu. E o Messi. Tá? E o Messi, que eu falei, vai fazer o gol, ele entrou cara a cara. Ameaçou tocar aqui, tocou do outro lado, só que tirou muito. Então, a Argentina, em termos táticos, planejamento de jogo, foi muito bem o treinador da Argentina. Ele foi infeliz porque os seus atacantes chegaram cara a cara e tomou um gol, não fizeram gol. E outra coisa, enfrentou a melhor seleção do mundo na atualidade. Claro, e tomou um gol na única desatenção da defesa argentina, tomou um gol. E a campeã foi a melhor equipe. Quem viu? A Alemanha não há merecimento no futebol. Mas a Argentina sai lá por cima, né? Veja bem, não há merecimento no futebol, mas hoje a Alemanha ganhou o título. E eu espero que no futebol mude isso aí, porque foi o melhor ter que ganhar sempre. A Alemanha ganhou o jogo e ganhou o campeonato mundial porque ele jogou exatamente como jogava o Barcelona há 2 anos atrás. Não tinha pressa, tocava, costurava, esperava o momento da passagem, ele esperava com muita paciência. Com relação à posse de bola, é isso mesmo. Já não foi. A Alemanha aguentou a bola a tempo. Eu acho assim. Mas isso aí o tempo exato para fazer. A Argentina proporcionou isso para eles. Porque se a Argentina marca a pressão alta, eles também não iam ter esse posse de bola. Mesmo assim, a grande Copa que fez o Mascherano. Jogou muito bem. Eu acho assim, ó. Garay, o zagueiro. Se tivesse e o Messi, pô. O Messi se tivesse que dar o prêmio de melhor desse último jogo, também do próprio campeonato, para a Argentina, tinha que dar para o Mascherano. Tinha que dar para ele. Jogou muito. Não para o Messi. Não para o Messi. Tinha que dar para o Messi. A Argentina jogou quantos jogos na Copa? 7. E daí? O Messi fez 4 gols e deu 4 para os outros fazer. Você analisa o futebol. É o conjunto aquilo ali. No conjunto. Aquilo ali é o conjunto. Ele fez sozinho, rapaz. Fez sozinho. Mas só que tem o seguinte também, essas escolhas de melhor, tal, não sei o quê, eu não sei o porquê que eles só focalizam nos atacantes, jogador de meio de campo que vai na frente, por que não dão para o zagueiro, não dão para o volante? Já deram para um goleiro. Tudo bem, mas goleiro há muito tempo já merecia também ter prêmio, nunca teve também. Eu acho assim, quem viu o jogo ontem, que conhece um pouquinho de futebol, e analisou o que o Brasil jogou, se fizeram gol impedido, se teve pênalti dentro da área, mas quem analisou o futebol do Brasil, que ele mudou totalmente, ele abriu, ele fechou, botou tudo no meio, que é o que nós achávamos que tinha que fazer. Bota tudo no meio que é para os caras não jogar, os caras jogaram mais ainda. O 7-1 não foi um mero acaso, o 7-1 não foi um apagão,
Não. 7-1 foi reflexo do futebol apresentado. E foi 7-1 porque a Alemanha não forçou mais. Não, eles combinaram no vestiário de não fazer mais. Não fazer mais. E aí o cara que entrou não estava no esquema. Avisaram pra ele. Não avisaram. Mas ele também o cara não tinha gol. como não fazer mais. O cara também o cara entrou na barba. Então, quem viu aquilo ontem, viu que não foi. 7 minutos de apagão, 10 minutos. Não, é o futebol que o Brasil apresentou. E o nosso goleiro naquele 7-1 também, meu Deus do céu. Não, mas o Galvão disse que ele não teve culpa nenhuma. Não teve nenhum? Ele teve, Pra mim, ele teve culpa no primeiro gol, no segundo, no terceiro e no sétimo. No sétimo, então, foi uma vergonha. O sétimo, pra mim, não teve culpa nenhuma. O sétimo, ele caiu lá fora do campo. Não, pra mim, ele tem culpa em todos os gols. Todos. Aquela defesa é totalmente instável por causa do Júlio César. Júlio César carrega a culpa da Copa de 2010 e trouxe para essa Copa de cá. Esses zagueiros nossos ali estavam tudo tremendo, se borrando. Ele estava na linha da... sabia que o Júlio César não ia pegar a bola, aquela que decidia. Tá louco levar o Júlio César para entrar numa até o jogo da Alemanha. Ele ontem saiu de cabeça com um baixinho da Holanda, ele perdeu. Ele perdeu. No soco ele perdeu pro cara. Até o jogo da Alemanha. Veja bem, ele no primeiro gol, ele estava 2 passos quase em cima da risca da pequena área, saiu o escanteio, ele voltou. A bola passou, o cara tocou no canto, ele voltou. Esse a bola era para ele sair na corrida. Esse nervosismo tá terceiro gol ontem. Bola passou, bateu na perna dele para entrar. Esse nervosismo que você está colocando aqui, da defesa, até antes do jogo da Alemanha, os 2 zagueiros, central e 4 zagueiro do Brasil, eram os melhores da Copa. Mas eles tinham que se virar sozinhos. Não, eram os melhores da Copa, porque aí estava tremendo. Aí estava tremendo. Melhor visto por quem? Não, pela melhor FIFA. De que Copa? Pela FIFA que deu o melhor do Mundial pro Messi. O Thiago Silva é um baita de um zagueiro. Joga direitinho. Joga bem. É um bom... Mas não tem controle emocional. É um bom zagueiro. Não serve para ser capitão de equipe. Não serve para ser capitão. E é o capitão da seleção. Mas aí o culpado é o goleiro? Não, mas o culpado é o goleiro. Mas aí eu vou explicar porque o goleiro falhou. Ele vai defender eu vou explicar porque o goleiro falhou. No segundo gol, o Miller entrou numa diagonal, recebeu essa bola, escorou para o Klose. O Klose dominou essa bola, mas não dominou na frente para chutar forte. Ela ficou entre as pernas dele, ele deu um toquezinho no canto, o Júlio César pulou, não está com confiança, dá sequência para escanteio, ele rebateu de novo no pé do Klose. É só lembrar do gol de empate do Chile. Cara, eu falei aqui, absurdo aquele chute cruzado do Chile. O Sanches pegou a bola e jogou, não era no contrapé dele. Pelo amor de Deus. Era aberto, ele caiu atrasado. E o terceiro gol? Da Alemanha. O cara, da Alemanha, o cara chuta de primeira, no canto dele, ele pula na bola atrasado também. E mão de manteiga, botou a bola pra dentro do gol, bola pra botar pra escanteio. Eu nunca fui goleiro, mas se um dia eu fosse goleiro, quando o cara estivesse na linha de fundo sem ângulo, eu ia encostar na trave e levantar o braço. Certo? Daí tu vai pegar o quê? A bola passou por cima da mão dele. Era o 7º gol. Ele levantou uma mão só e caiu atrás do gol. Para com isso. E outra coisa. Isso tudo, ele trouxe de 2010 pra cá. E outra coisa, o Eladio foi goleiro, sabe disso. Nem condições o goleiro que dá confiança para todo o time. O goleiro é que dá confiança para todo o time. Haja vista que, no segundo tempo, quando o Brasil esboçou uma reaçãozinha ali, apareceu o goleiro da Alemanha. Não, o Neuer apareceu. Aí dá tranquilidade para a equipe. Aliás, você fala nisso aí, o Olé, jornal argentino, está saudando os caras, pedindo para a torcida receber os caras como campeões e reclamando muito daquela saída do Neuer lá que disse que foi pênalti. O Higuaín não, foi até... Para mim não foi nada, para mim não houve nem falta. Ele está reclamando pênalti, para mim nem falta houve. A minha primeira dúvida é que se a bola estava fora da área. Não, essa era a minha primeira dúvida. Ele chegou primeiro na bola. Essa era a minha primeira dúvida, depois quando eu vi que o choque foi dentro da área. E para mim nem falta foi. O juiz ainda inventou uma falta contra a Alemanha, que nem foi. Vamos ao break, agora vai dar. Na sequência nós vamos apresentar a rodada aí de toda semana do campeonato brasileiro, que a gente até é desacostumado já com isso, mas começa terça-feira e os clubes catarinenses estarão em campo. Voltamos na sequência com Univale Esporte. Estamos de volta com Univale Esportes. Vamos ver agora a tabela. Agora começa a agonia de novo. Agonia o quê? A Bahia já vai jogar com o Atlético Goianiense, já vai ganhar. Vai dar alegria para esse povo. Mas pagaram o salário? Não sei, quer saber de salário? Sabemos de Copa do Mundo. O meu aqui está em dia, lá não quero saber.
É a 11ª rodada da Série B, terça-feira, 19h30, Ponte Preta e Portuguesa, Náutico e Sampaio Correia, Avaí e Atlético Goianiense, Vila Nova e Boa Esporte, América Mineiro e Paraná. Isso 19h30. Terça-feira. 21h50. Isso eu acho o fim do mundo. É um absurdo também. Oeste e Casa, Vasco e Santa Cruz, o Vasco aí começar perdendo. Luverdense e ABC, Ceará e Joinville e América do Norte e Bragantino. E agora? O Ceará tem 21, terminou, passou aí 30, 40 dias líder. Joinville 20, passou vice-líder. Luverdense, que não se esperava, 18. América Mineiro 17. Esses quatro, os 4 primeiros. Quinto, ABC também com 17. Sexto, Sampaio Correia com 16. Sétimo, Ponte Preta com 16. Oitavo, Santa Cruz com 16. Nono, o Avaizinho com 14. Mas tem um jogo atrasado, não tem? Não, ninguém tem jogo atrasado. Não, ele jogou com o Sampaio Correia. 10, jogou e perdeu. 10, o 10º Vasco com 14. Para mim é a grande decepção disso aí, né? 11º América do Rio Grande do Norte com 13. Náutico tem 12. 13º Icasa tem 11. 14º Atlético Goianiense, que joga com o Avaí, tem 10. O Bragantino, 15º com 10. O Oeste, 16º com 10. E aí vem a turma do gargarejo, né? O Paraná. Paraná é uma vergonha. 17º com 9. A Portuguesa, 18º com 9. O Boa Esporte, 19º com 8. E o Vila Nova, que até agora fez 2 pontos. Isso é que é vergonha. Se caísse aquilo ali hoje, eu até tiraria dali a Portuguesa e botaria o Oeste. Mas o Vila Nova já caiu no Campeonato Goiano? Na Série A. A maior crise do Vila Na Nova. Série A, quarta-feira, Sport e Botafogo, Careca, cuidado. Coritiba e Figueirense, isso é lá em Coritiba, esse jogo 19h30, esses jogos aí. E Grêmio e Goiás. Aí, às 22 horas, tem Flamengo e Atlético Paranaense, Bahia e São Paulo, Criciúma e Fluminense. Joguinho pro Criciúma ganhar, né? Joguinho pro Criciúma ganhar. O Fred não vai jogar. Na quinta-feira, 19h30, Corinthians Internacional. Esse cara tem uma mania com o Fred. Ele acha o Fred, o cara que já deu título pro Fluminense, deu um título da Copa das Joga Confederações. muita bola, cara. Vem esse desgraçado todo dia aqui criticar o Fred. Não posso falar no Fred, meu Deus. Santos e Palmeiras e 21 horas Cruzeiro e Vitória. Estou perdendo a paciência. Chapecoense. Já, Chapecoense não. Deixa eu ver. Tá, vai aí que eu vou achar o jogo. O Cruzeiro tem 19, o Figueirense tem 16, Corinthians tem 16 e o São Paulo tem 16. Ali a turma que está classificada hoje. Aí o Internacional tem 16, o Grêmio tem 15, Goiás tem 15, Atlético Mineiro 14, Sport 14, o Santos com 14, está bem equilibrado, hein? Aquilo ali. Do décimo, se ganhar o Fluminense perder, já cai lá embaixo. Aí o Palmeiras tem 13, Atlético Paranaense tem 13. Só pensa no Fluminense perder, tu não pensa no Fluminense ganhar e os outros caírem, né? Não, só tem 2 times Teu negócio é contra, é o Fluminense. E qual é o outro time que eu sou contra? Ah, nem quero saber, tu é contra tudo. O Avaí. O Criciúma, o Botafogo tem 9, Criciúma, aí a coisa já distanciou, né? Criciúma tem 8, Chapecoense foi 8. perder 3 pontos, né? Do jogador irregular. A Chapecoense tem 8, o Bahia tem 8, aí vem a turma do Coritiba 7, vai jogar com o Figueirense lá, tem medo desses jogos assim. O Vitória tem 7, o Flamengo tem... O Flamengo também tá mal, hein, careca? Tá, horrível. 7 pontos e o Figueirense 4, que tá pior ainda. Se o Figueirense ganhar, já vai pra 7. Na Série B, o grande jogo é Ceará e Joinville, né? Buscando a liderança. Buscando a liderança. O Joinville buscando a liderança, tem um ponto atrás do Ceará, e é lá, né? O jogo é lá. E o Joinville tem um ponto atrás do Ceará, porque deu bobeira que não foi mole nesse campeonato. O Joinville podia estar aí lá com os... E um detalhe, né, Zé? jogo é lá em Fortaleza. Quem soube aproveitar esses 30 dias pode voltar bem dentro da competição.
quem soube realmente... Olha, eu vou dizer uma coisa para ti, eu estou acompanhando bem, porque estou trabalhando lá em Florianópolis, Figueirense e Avaí. Então eu vou contar para vocês. O Avaí não trabalhou. O Avaí, greve numa quinta-feira, não treinaram, salário atrasado. Aí jogaram com o Guarani de Palhoça. Ameaçaram não jogar? Ganharam 2-1, ameaçando não jogar. Contratou um jogador, um tal de Diogo, que jogou no São Paulo. Aí operou o joelho, foi para a Portuguesa, ficou 60 dias. Portuguesa dispensou, veio para o Metropolitano. Chegou aqui, treinou 15 dias, o Metropolitano mandou embora. O Avaí contratou para resolver o problema dele. E contratou o tal de Felipe, lateral esquerdo, reserva do Atlético Paranaense. E um goleiro, que eu vou dizer para vocês que isso para mim é o fim do mundo. Contratou o terceiro goleiro para ser terceiro goleiro do Atlético Paranaense. Então não tem base naquela porcaria. Chapecoense joga contra o Atlético Mineiro, dia 6 de agosto. Então já... 6 de agosto. 6 de agosto está fora do nosso Essa rodada aqui não vai ter o jogo da Chapecoense. Também não sei então porquê. Aí também lá nós falamos. É que deve ter muito jogador na seleção brasileira, estão voltando agora. O do Avaí é esse o caso. E o Figueirense? O Figueirense contratou um jogador. É o argentino? Um argentino, um jogador que joga na terceira divisão do futebol argentino. Então, com isso, e o melhor jogador do Figueirense foi embora, que é o Everton Santos. Foi jogar lá na Coreia do Sul. Então, e já não era aquilo tudo também. Era o melhor do Figueirense. Era o melhor, mas... Então, isso quer dizer que Figueirense e Avaí não vão mudar muita coisa. Figueirense vai continuar sendo o último. O Avaí ainda tem um handicapzinho a favor dele. Trocou o treinador, trouxe o Geninho, treinador mais experiente, que pode ser que dá uma arrumadinha na casa. Mas ninguém faz milagre. Que a coisa estava muito esculhambada. Dos times catarinenses, me parece, eu não sei o nome, não me vem agora na memória, mas dos times catarinenses que estão envolvidos entre Série A e Série B, quem mais contratou foi o Joinville. O Joinville deu uma boa reforçada na equipe. Careca, reforçou. Mas eu acho que reforçou em quantidade, não em qualidade. Eu não sei. Porque sempre que chega um jogador... Mas o detalhe é que o Joinville já está bem, né, Zé? Mas sempre que chega um jogador de qualidade, que já jogou em tal lugar, porque o jogador de qualidade é aquele que já passou por grandes times, principalmente. Nós não vimos falar nada. Mas é caro, né, Zé? Também. Mas é caro, né? Não, mas eu acho que o caso do Joinville... Mas o Joinville já vinha bem. O caso do Joinville é um pouquinho diferente, Zé. O Joinville é o que menos precisa de contratação. É o que menos precisa, e quando vem para o Joinville, os caras sabem que para jogar em Joinville o cara tem que mostrar muito serviço. E outra coisa, o Joinville é líder. O Joinville não precisa de contratação para... O caso dele é diferente. Para reforçar. Agora, Avaí... Bem, o Avaí não cai nunca. Porque eu digo para vocês, essa Série B, esse ano, tem time ruim. Mas é time ruim de chorar. Tanto é que o Avaí está no meio do bolo. E estava na Bacia das Almas, aí, ganhou 2 joguinhos aí. É time ruim nessa Série B. Volto a dizer, aquele clube que soube aproveitar esses 30 dias aí da Copa do Mundo, que soube se ajeitar, contratar, ou se não contratar, mas pelo menos dar uma lapidada no seu elenco, vai levar vantagem. Como diz o Porque outro nessa volta agora, eu já vi em outras épocas. Eu já vi em outras épocas dar uma parada e o cara tá na liderança e depois despencar e ir lá pro... Eu vi numa Copa aí, o Avaí ficou 40 dias líder e voltou, foi rebaixado. Criciúma, a mesma coisa, voltou, foi rebaixado. Foi rebaixado a Série A. Vamos ao último break, retornamos na sequência com o nosso Univale Esporte. Estamos de volta com o Univale Esportes. Ô Zélio Prado, a Copa do Mundo foi feita no Brasil? Foi. 12 sedes. 12. Nós temos o estádio do Mato Grosso morto, o estádio de Brasília morto, o estádio de Manaus, que praticamente passou em branco. E Natal morto. Natal ainda tem um futebolzinho. Tem lá na América. Potiguar, ABC e América fazem o jogo. Na Série B. Agora é o seguinte, as obras do entorno não foram feitas? Não foram feitas, lá em Viaduto, onde está lá em Você sabe que morreu 2 argentinos
Mas foi acidente, né? Acidente. Mas foi acidente. De carro indo do Rio de Janeiro para Belo Horizonte na BR-040. Aquela que mata todo mundo. Não, mas o acidente do jornalista foi por causa de um assalto. Foi por causa do assalto. Não, da mulher foi na BR. Foi um acidente normal. Na BR-040. Mas como nós temos a estatística de acidente mais alta do mundo, então isso é... Tá, mas o que você quer chegar com as séries? Eu quero chegar que a Copa do Mundo foi feita, o Brasil não jogou no Maracanã. Isso aí foi o fim do mundo. Foi o fim da picada. Isso aí eu estou até fazendo uma matéria amanhã para o Brasil não jogou. Eu ia chegar. A Argentina jogou 2 vezes. Eu ia trazer mais desgraças, né? Que foram várias, né? Porque o roubo de ingressos, isso foi absurdo. O rescaldo vai sair agora, O que né? eles querem? Não, mas faz isso tudo aí, Não, vai só pela internet Não, e tem um cara do não, Corpo de Bombeiro lá no Rio de Janeiro com cara. 170 mil ingressos. Pediram a preventiva desse inglês e Não, eles de fugiram. tudo isso, Zé. Isso aí. De tudo isso, eu acho que pro futebol, pro time, não jogar no Maracanã. Não, isso aí dos rolos. O Maracanã, de todas as finais aqui, o Maracanã, em 1950, botou 173 mil pessoas. Depois do Maracanã, só o Estádio Azteca, por 2 oportunidades, botou mais de 100 mil pessoas. Tu sabe que teve outro jogo... Não jogaram no Maracanã? Tu sabe que teve um jogo no Maracanã que colocou 203 mil pessoas, né? Nesse jogo, Brasil e Paraguai. Brasil e Paraguai, 1-0, gol do Pelé, que classificou o Brasil para a Copa do Mundo de 70. 1960. Deu 203 Na verdade, Esse jogo foi em 1969. 69. Tá? Deu 203 mil pessoas. Só que público pagante foi 184 mil. Na verdade, o resto é carona. Na verdade, o tiro saiu pela culatra, o tiro foi dado no pé, porque os grupos foram formados, depois dos grupos formados, então, foram colocados, então, delineados as sedes onde ia se jogar. O comitê organizador da FIFA, aqui no Brasil, ele achou que o Brasil seria finalista. E que queria arrebentar com a boca do balão. Não, mas tinha que ter programado um jogo pro Maracanã e lá. Tinha que ter programado um jogo. A Argentina estreou no Maracanã. Aí, mas acontece, aí, quando foi jogado a divisão, eles acharam, vamos só jogar final. Quando o Brasil jogou, mas a estreia poderia ser no Maracanã. Quando o Brasil jogou no Mineirão... Não, mas aí tinha o tio lá, que o tio... O Brasil já passou trabalho para chegar no começar em São Paulo. Quando o Brasil jogou... o tio pediu para começar em São Paulo. Quando o Brasil jogou no Mineirão, não, o Brasil vai jogar no Maracanã. Muda o jogo do Mineirão para onde vocês quiserem. Vai jogar no Maracanã. Ou joga no Mineirão, joga em Manaus. Agora o Brasil vai jogar no Maracanã. Vai fazer um jogo no Maracanã. Não fez um jogo no Maracanã. Não fez um jogo, fizeram mas o maior... Peraí. Tu querias tirar o jogo do Mineirão para tomar 7 no Maracanã? Muita desgraça, não. Mas nem que fosse. Não, muita desgraça, não. Nem que fosse. Já baixa 50. Nem que fosse. Aí vai para tomar os 7 no Maracanã também. A abertura da então Copa, deixa lá. agora é Maracanã. Foi vendida lá em São Paulo, os caras, o Lula deu o estádio pro Corinthians, tá tudo certo, tudo bonito. Mas faz essa abertura lá no Maracanã, abertura e fechadura no Maracanã. Sempre foi assim. Abertura e fechadura lá, não? Com certeza. Não precisava fazer. Depois o Brasil joga lá em São Paulo. Com certeza. O México fez a Copa do Mundo de 82, 86 e 90. Porque 90, 86 foi no México, 90 era para ser aqui na Colômbia, a Colômbia não teve condições e voltou para o México. Não, 90 não. O México fez 70 e 86. 86. 90 foi na Alemanha. Fez 2 seguidas. Sabe onde é que o México jogou todos os seus jogos? 90 foi na Itália. Sabe onde é que o México jogou todos os seus jogos? No Estádio Azteca. No Azteca. Todos os jogos do México. Não. A sede do México era na cidade do México. Tem um outro detalhezinho. A seleção brasileira tinha que ter a sede do Brasil no Rio de Janeiro, jogando no Maracanã. E pronto. Estava ali na Granja Comari. Só um detalhe que tem que dizer. Foi feito agora, recentemente, eu acho que foi agora, essa semana, um documentário a respeito da onde a Alemanha se posicionou. Um lugar isolado. Santa Cruz Cabralha. Um lugar isolado. Só que acontece o seguinte, o percurso que eles faziam para ir para os estádios que estavam definidos para jogar era bem menor do que os outros. Sim, porque a Copa foi porque do Nordeste. Eles souberam, por quê? Porque eles souberam onde ir. Centralizaram. Pelo clima, se habituar pelo clima e tudo. Isso aí hoje Mas isso é o quê? Isso aí, com organização, meu. Com exceção de Manaus, que lá é um clima que tu conhece. Quentíssimo. Lá é por causa da umidade. E botaram Itália e Inglaterra para jogar lá. Tudo igual.
Eles botaram a Inglaterra e Itália e ferraram a Inglaterra e Itália lá. E não chegaram por causa disso. Tá? Manaus, tu já tivesse em Manaus? Manaus é muito Manaus quente. não é o calor. Lá pode estar 26 graus, mas a umidade do ar está 60 e poucos %. Aquilo parece que está... A sensação que está dentro de uma sauna. É o forno. Mesmo sem ter o calor lá fora. Aí, porque a gente vê assim, ó, as sedes de Copa do Mundo, cabeça de chave quem é? É França, Inglaterra, Itália, porque nós acertamos quem seriam os finalistas da Copa do Mundo, é a coisa mais fácil do mundo, vão ser sempre o mesmo. Isso não vai mudar nunca? Não, vai. Ninguém tem... Eu acho que vai. Não. Eu acho que vai, ó, pelo que apresentou Colômbia. Quando for para mudar... E pelo que apresentou Costa Rica... Pelo que apresentou Colômbia e Costa Rica, há um crescimento... Não chega nem na próxima eliminatória. Há um crescimento. Sonhador começou. Tem que se respeitar. O sonhador começou. O que o Brasil tem... Eu acho que o Brasil tem 4 anos aí, entendeu? Para repensar o futebol brasileiro, entendeu? Desde as divisões de base, entendeu? Que é o principal no futebol, porque se isso não acontecer, nós vamos ter problema da eliminatória para a Copa do Mundo da Rússia. Careca, a primeira coisa que tem que fazer é mexer na Lei Pelé. Essa é a primeira coisa que fazer. Tira o poder dos empresários, porque os clubes estão falidos, os empresários estão milionários. Faz o seguinte, só vai poder negociar time para time. Como é que na Europa o empresário é assim, o time não quer? Mas nós não vamos pegar aqui, misturar a nossa condição calendário do futebol brasileiro. Administrativa com o da Europa. Tem que mudar o calendário do futebol brasileiro. Hoje os empresários estão milionários. E os clubes estão como? Concordo, os clubes concordo contigo. Há muito tempo que eu falo isso. Só que os nossos clubes estão falidos há 50 anos, não é hoje. Não é hoje, estão falidos há 50 anos. Saiu mais 4 leis agora. Mais 4 leis para serem sancionadas pela mulher para salvar os grandes clubes. Mais 4 leis para salvar. É tão simples, né? Veja bem, mas vão fazer 4 leis. Por que já não... Eles não vão pagar mesmo. Ninguém vai pagar, né? O Flamengo vai pagar 200 milhões por INSS? Não, né? Não, né? Por que não zera isso de uma vez? E por que será? Zera de uma vez, não, por que zerar? Começa de novo. Por que zerar? Por que o empresário que tem lá 400, 500 mil... O que o empresário tem lá... O empresário vai pagar o INSS do Flamengo? Não, eu estou dizendo... Isenta, então, dos empresários também. Por que no futebol? Não dá, não. O empresário... Não, peraí, isenta também. Não, vamos... Estás falando de empresário... Nós estamos falando em lei. Estás falando de empresário de empresa. Empresa? Isenta também. Empresa. Não é o caso de isentar, é que empresa vai pagar. Eu estou falando de lei. Eu estou falando que empresa, esses empresários... A empresa fecha. Mas a empresa, se não pagar, fecha. A minha fechou. Então tu sabe. A empresa vai pagar. Eu até hoje pago. Exatamente. O Flamengo... não vai pagar. E tu acha justo? Nunca. Mas tu acha justo? Não, eu não acho justo. Eu acho um absurdo ficar malhando em ferro frio. Ô Sandro, rebaixa, o Elé está dizendo que os clubes estão falidos, que os empresários estão mandando no futebol. Agora, em termos de atletas, tá? Os clubes estão falidos. Por quê? Por que os empresários se adentraram aos clubes e fazem o que querem? Porque os clubes não querem investir na sua divisão de base. Ninguém quer pagar jogador, ninguém quer dar uma ajuda de custo pro moleque que está começando 14, 15 anos. Aqui não sai um passe da Praiana. Ninguém dá um passe pro ônibus, ninguém dá nada. Aí o que acontece? O empresário chega lá, compra o jogador, leva, acabou. Agora, se o jogador estiver federado no clube, tendo uma ajuda de custo, recebendo um salário, o empresário vai ter que desembolsar para tirar o jogador de lá. O clube não vai perder. Aí o clube não perde. O empresário vai chegar e dizer o seguinte, quanto é que é a rescisão de contrato? É tanto, faz lá, paga, deposita e vai, leva o cara. Aí tu vai ficar chupando o dedo? Vai ficar chupando o dedo. Aí o empresário está com o jogador na posse dele e vende por milhão. Tu quer que o cara que tenha potencial para a seleção brasileira fique enterrado aqui no Marcílio a vida toda? Tchau, chega, não vou esperar nem um minuto. Careca, obrigado, Careca. Obrigado a vocês. Tchau. Sandro, obrigado, Sandro. Tchau pra ti. Vai fazer o quê? Tchau pra ti, tchau. Encerra com essa. 1 minuto, paramos antes. Não, o cara vai ficar enterrado aqui no Marcílio, podendo ir para um time grande. Veja bem, qual é a vantagem que o Marcílio tem? A vantagem é essa. Qual é a vantagem que eu vou te dizer a vantagem que o Marcílio tem. Eu vou dizer a vantagem que o Marcílio tem. Se o Marcílio investiu.